Agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Minha amiga, conta pra mim, você consegue poupar? Eu tô falando de dinheiro, difícil, né? Olha só, uma pesquisa mostra que mulheres guardam menos dinheiro que os homens, mas aqui, não é porque a gente é gastadeira, não. Tá? O problema é sério, o problema é que a quantidade de gastos, né? Muitas das vezes, nós mulheres estamos sozinhas cuidando da casa. Acompanhe. A Andressa tem 33 anos, é mãe de 3 filhos. 2 moram com ela, o João Miguel e a Mirela. Para sustentar sozinha a casa, trabalha como auxiliar de serviços gerais em um hospital. Eu estou indo para casa da minha tia, para mim estar dormindo lá, pra gente dormir lá, pra acordar de madrugada e estar indo trabalhar, para deixar eles lá com ela. E quando a gente coloca os gastos mensais na ponta do lápis, realmente fica bem apertado. O salário da Andressa é de R$ 1.650, menos os R$ 400 do aluguel, os R$ 500, que é o mínimo que ela gasta aí com alimentação, R$ 200 de água e luz, e R$ 500 que a Andressa paga aí para uma pessoa olhar as crianças para ela conseguir trabalhar. No final do mês é isso aqui que sobra, gente. Olha, R$ 50. E quando sobra, né, Andressa? E quando sobra, é isso aí. E quando sobra. Às vezes, R$ 50 eu compro medicamento que falta para mim estar dando para as crianças, uma peça de roupa, né, pão, leite, né, aí é muito difícil. Pesquisa revelou que as mulheres guardam menos dinheiro do que os homens. Segundo especialistas, o motivo é que, em média, as mulheres recebem salários menores e dedicam mais tempo à família. Enquanto 64% das brasileiras não guardam dinheiro de jeito nenhum, entre os homens o percentual cai para 58%. A pesquisa ainda revelou que somente 28% das mulheres fazem investimentos. Na população masculina, esse índice chega a 34%. Entre os investidores, o principal entrave para realizar as aplicações é a falta de recursos. A Regina afirma que gostaria de guardar um percentual do salário todo mês, mas mesmo com 2 jornadas de trabalho, nunca conseguiu. O ganho mensal sempre foi destinado ao sustento das 2 filhas. Acordando cedo para trabalhar, colocando para a escola, buscando na escola. É uma maratona, tá? Que contando assim as pessoas nem acreditam. Porque assim como eu, a maioria das mães que, né, vivem essa mesma vida aqui na comunidade é a mesma coisa. Se um dia sobrar, ela vai realizar o grande sonho. Eu queria fazer o que eu nunca pude fazer, uma viagem bonita para um lugar bonito, sabe? Nunca fiz essa viagem. Entendeu? Uma viagem para ficar um tempo fora, eu nunca fiz. Histórias de luta que mostram como a desigualdade de gênero reflete na vida das mulheres. No Brasil, especificamente aí no setor privado, há uma diferença da média de remuneração, via de regra, entre homens e mulheres. É uma desigualdade da remuneração da renda no trabalho. Pois é, gente, mais de 1 milhão de capixabas estão endividados, segundo a Serasa. E tem muita gente que acha que depois de 5 anos, essas dívidas simplesmente deixam de existir. Mas não é isso não, viu? Vamos falar sobre isso. Você também pensa assim? Vem cá, senta aí na sua casa, eu vou sentar aqui no estúdio. Aqui eu recebo o advogado especialista em direito do consumidor, Sérgio França. Obrigada, doutor Sérgio, pela sua participação. Também recebo Thalita Batista, que é estudante. Daqui a pouquinho vai contar pra gente como é que tá fazendo para conciliar, né, que tá apertado também, né? A Aline Hessel, psicóloga, porque quando mexe no bolso, mexe também no nosso psicológico. Mexe no seu, Thalita? Fala pra gente no microfone. Mexe muito no seu psicológico também? Mexe muito no meu psicológico. Boa tarde para os telespectadores. Boa tarde. Assim, eu passei por um momento muito complicado, porque eu faço curso de técnico de enfermagem. Na época eu estava trabalhando, consegui direitinho até o ano que eu fiquei trabalhando. Depois eu parei, né, fiquei desempregada. E aí eu vi de não poder mais fazer o curso de enfermagem. Até pensei em parar várias vezes. E não tinha, na época, até o auxílio, né, que não era auxílio, eu recebia bem pouquinho, e vendia uma coisa ali, vendia outra aqui, coisas que não achava essenciais dentro de casa, passei a vender, parei de pagar talão de energia,
entendeu? Porque eu não estava conseguindo conciliar e a minha expectativa era terminar o curso, entendeu? Para mim conseguir chegar lá na frente e conseguir resolver isso tudo na minha cabeça. E essa estratégia de não pagar energia para dar conta de pagar a faculdade, deu certo até que ponto? Até agora, porque eu não paguei mais. Tá sem pagar energia, mas tá correndo o risco também de chegar em casa... Não sei como que não contaram ainda. Já teve o nome também no SPC, no Serasa? Já tive. Não consegui pagar a conta porque fiquei desempregada, tentei pagar até um certo tempo, depois eu não consegui pagar mais. Dei novamente prioridade para o curso, e comecei a pagar e virou aquela bola de neve, 1 mês, 2 meses, 3 meses, eles botaram meu nome no SPC. E aí conseguiu negociar? Aí eu consegui fazer uma negociação, tô pagando aí uma continha pequenininha de 1.000 anos aí, mais ou menos, vai embora. Mas é melhor assim, dividir até onde o seu bolso suporta. Sim. Mas muita gente não age igual a Thalita, fala assim, deixa caducar. Existe isso, doutor Sérgio? Como é que funciona essa questão dos 5 anos? Vai caducar, não vai prescrever? Boa tarde. Boa tarde, Roberta. Boa tarde a todos que nos assistem. Infelizmente não é bem assim, né? As pessoas acham que essa dívida ela caduca e, na verdade, é uma prescrição. Prescrição ela é um instituto do direito que se caracteriza pela perda do direito de pretensão. Tirando o juridiquês de lado, né, é a perda do direito do fornecedor, né, do credor dessa dívida, de poder pleitear, cobrar essa dívida em juízo, cobrar judicialmente, processar o consumidor. Então, nesse prazo de 5 anos, é o prazo que o credor tem para poder acionar judicialmente, executar ou entrar com ação de cobrança para cobrar esse débito do devedor. E também manter o nome dele, né, o CPF, nos cadastros de restrição ao crédito. Passado esses 5 anos, o credor ele não pode mais processar o consumidor por esse débito. Mas a dívida, ela persiste, ou seja, esse credor ele pode empreender todos os mecanismos extrajudiciais, né, ligações, cobranças por carta, para poder cobrar essa dívida que permanece, ela perdura passados mesmo esse prazo de 5 anos. O que tem muita gente que acaba até aproveitando, né? Aline, enquanto uns ficam super preocupados, sem dormir, né? Que é o caso da Thalita, que correu atrás, vai tentar negociar, vai tentando conciliar aqui e ali, outros não estão nem aí. Fala assim, deixa embolar. Né? A gente vê o quanto que realmente interfere na cabeça de umas pessoas, né? Não consegue nem colocar a cabeça no travesseiro para dormir. Boa tarde. Boa tarde. É importante entender como cada pessoa e cada situação é relacionada à dívida em si. Porque existem pessoas, por exemplo, que têm problemas mentais que causam a compulsão por compras e acabam se envolvendo em dívidas. Essa é uma situação. Mas hoje, como a matéria mesmo disse, né, a gente vive uma realidade econômica no Brasil muito complicada, principalmente para a mulher. Porque muitas dessas mulheres têm filhos, os pais, ninguém sabe onde está, e fica única e exclusivamente a responsabilidade dessas mulheres de criar essas crianças e cuidar dessa casa, sem um auxílio, sem uma ajuda do serviço, da questão pública, né, com relação a essas mulheres. Então, muito difícil, diante dessas situações de dívida, de falta de dinheiro, conseguir ter uma saúde mental para conseguir seguir adiante e fazer cursos e tentar uma melhora na sua condição de vida. E foi exatamente a primeira pergunta que você fez quando, na reportagem da Luana Damasceno, foi apresentada aquela mulher que no final do mês sobra só R$50. Sua primeira pergunta foi, cadê o pai? Cadê o marido, né? Exatamente, porque a gente precisa pagar as contas, é fundamental, a gente tem as obrigações, mas qualquer ser humano não vive só de pagar conta. Então, a gente precisa ter um lazer, a gente precisa ter um acesso à cultura, a gente precisa ter até mesmo condições de ser solidário ao outro, né? Então, é uma situação onde viver apenas para pagar as contas é uma realidade sofrida. Mas o que a gente vê é que, além de não ter o dinheiro para pagar as contas, ainda tem dívida que precisa correr atrás para conseguir pagar. Agora, doutor Sérgio, tem que dar um jeito de pagar, né? Até mesmo quando tira o nome do Serasa, tem que cumprir depois, né, com os boletos ali, o financiamento da dívida, né?
Exato. Principalmente se o consumidor ele efetuou aí a renegociação da dívida, né? Por mais que o nome tenha sido retirado dos cadastros de restrição ao crédito, essa dívida ela persiste. Então o consumidor que está inadimplente ele tem que adimplir, tem que honrar com essa dívida que foi contratualmente assumida com o consumidor. Mas como bem que foi colocado pela doutora aqui, muitas vezes essas dívidas elas são contraídas pelo consumidor para a garantia do mínimo existencial, que são aquelas dívidas assim com água, com luz, né, com telefone, saúde, educação. São dívidas que são necessariamente contraídas para garantir esse mínimo existencial, para garantir a dignidade da pessoa. Então, o consumidor ele não tem como fugir desse tipo de dívida. Então, o ideal mesmo, como a dona Thalita colocou aqui, é procurar a negociação junto com o fornecedor, de forma que ela consiga adimplir com esse débito da forma que for possível. Mas tem pessoas que aproveitam também, doutor Sérgio, porque vamos parar para pensar, voltar alguns anos, na época do cheque, né, o banco ia lá consultava, então a loja, não vou aceitar o cheque da senhora, não. Agora hoje, com o cartão, tem gente que tem 3 cartões de crédito, tá ruim em um, aí vai usando o outro, depois vai usando o outro. Né? Tem gente que se aproveita? Exatamente. Infelizmente, o princípio da boa-fé, que é válido tanto para o consumidor quanto para o fornecedor, muitas vezes não é cumprido por parte do próprio consumidor. Né? Então, assim, o adimplemento contratual ele é obrigatório para ambas as partes, mas muitos consumidores se aproveitam da própria torpeza para inadimplir dívidas e deixar esse período de prescrição decorrer para que, em tese, não seja mais devida essa dívida, porque se ela não é exigível judicialmente, o Estado tem o monopólio da jurisdição, então somente o Estado pode entrar no patrimônio do devedor ali, por meio do juiz, para poder retirar aquele dinheiro ali que o devedor deve. O credor não consegue fazer isso. Então, se o credor não consegue mais acionar a justiça e não consegue mais nem escrever o nome do consumidor nos órgãos de restrição ao crédito, muitos consumidores acabam se aproveitando disso e acabam contraindo também novas dívidas. Olha só, daqui a pouco eu quero que você conte pra gente sobre a dívida que pode acontecer porventura do pai, a mãe morrer e ficar de herança para o filho. Daqui a pouquinho eu quero que você fale para a gente sobre isso, viu? Mas antes eu vou conversar aqui pela internet. Ó, a Thalita já está aqui, ó, concordando. Aconteceu alguma coisa na casa dela. Daqui a pouquinho você me conta, Thalita. Agora só vou convidar aqui para o nosso bate-papo a dona Elizabeth. Ela vai contar para a gente sobre essa realidade dela com as dívidas. Tudo bem, dona Beth? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia. Conta pra gente, você se identifica também com o assunto? Sim, me identifiquei porque a minha água, inclusive, eu parcelei em 48 vezes. 48 vezes? Então, o quê? Eu não entendi, repete. A Cesan estava parcelada aqui em casa, eu estava com a dívida na Cesan, aí tivemos que parcelar, aí meu marido pagava o consumo, eu pagava a parcela. Porém, meu esposo faleceu. Aí eu fiquei com as duas, aí eu fiquei com a parcela e com consumo. Aí foi na época que ficou muito difícil para mim. Aí quer dizer, você já tem todos os seus compromissos financeiros mensais e aí de repente algo que desestabilizou, você não estava contando com aquilo, não, né? Não estava, porque eu contava com assim, que meu esposo que pagava o consumo e eu que pagava a parcela, né? Aí me faleceu, aí fiquei com as dívidas, porque eu gasto muito com farmácia, a minha dívida atualmente é mais com farmácia, eu gasto muito com farmácia, então eu fiquei endividada. Então eu evito comprar. Quantas parcelas para a senhora pagar do não, financiamento? Graças a Deus, eu terminei de pagar a água, porém eu não paguei a luz. Olha aí. E tá dando um jeito de que forma? Como é que a senhora vai tentando levar? Espera no máximo 3 meses para não correr o risco de cortar a energia? Como é que você está fazendo? Eu não estou pagando energia. Há quanto tempo já a senhora está sem pagar energia? Tem 2 anos, no mesmo período que meu esposo morreu, porque eu fiquei pagando a água. Olha isso. Eu dei prioridade para a água. Então, a energia ficou naquele velho ditado, num gato. Então, não tenho energia. Como é que fica a sua cabeça? Como é que fica a sua saúde mental diante disso? Né? Eu tenho que fazer um equilíbrio, que a gente está falando de detalhes básicos para você sobreviver. Água, energia. Como é que fica o seu estado emocional?
eu fico com ansiedade, que esses dias me deu vontade, eu dentro do carro, me deu vontade de sair do carro correndo, porque eu lembrava das dívidas, eu fiquei muito apavorada. Foi uma época que eu fiquei muito apavorada, que eu fiquei com muitos boletos, fiquei com muitas dívidas, aí me deu uma depressão muito alta, muito grande, fui para o médico, aí liguei para meus filhos, aí meus filhos começaram a me ajudar. Aline, deixa eu aproveitar, dona Beth, continue com a gente. Aline, a gente vê que por conta de um problema acaba acontecendo um outro, que é a saúde mental. Aí daí a pouco ela vai precisar comprar remédio, outro problema, e a conta só vai aumentando. Enquanto não sanar lá embaixo, que é onde precisa realmente de uma atenção, a gente vê o quanto isso vai desencadeando, né? Porque é um problema que não tem fim até que, de fato, ela tenha condições de pagar. Se ela tinha uma outra pessoa que contribuía financeiramente com a casa e não tem mais essa pessoa, não há esperança inicialmente de como vai conseguir uma nova renda, se tratando principalmente de uma pessoa que eu imagino que já esteja aposentada, né, que não tem ainda uma perspectiva profissional de crescimento. Então, é uma situação, ter uma dívida, sabendo que a qualquer momento você pode perder algum direito, seja água, seja luz, seja até mesmo a sua moradia, é algo que tem um impacto na saúde mental da pessoa, sim, que gera ansiedade, pode gerar quadro de depressão, assim como outras questões emocionais, e aí a bola de neve vai só aumentando. Agora, quando a gente tocou aqui no assunto de herdar uma dívida, por que você logo já se identificou, Thalita? O que está acontecendo na sua vida? Fala no microfone com a gente. Eu lembrei, né, de do fato, né, quando a minha mãe faleceu, ela deixou pra gente a dívida de PTU, talão de energia, né? E os prestanistas que não deixaram de bater na porta. Então a gente ficou com aquela... A gente já tinha as nossas dívidas, ainda ficamos com as dívidas delas. E como, graças a Deus, nós somos em vários irmãos, aí a dívida foi dividida, entendeu? E o que eu consegui pagar, eu paguei. O que eu não consegui, eu deixei. Entendeu? E ficou para trás? Ficou. Não conseguiu? Não, a empresa entrou em contato depois, não? Não, as dívidas que ela ficou foi dívidas, as que eu consegui pagar, que foi IPTU, algumas contas de energia, ficou tranquilo. Agora, as dívidas que ela fez lá com Boca, com outras pessoas lá, eu não assumi, não. Entendeu? Porque era ele e ela, falou assim, vocês aí se resolvem. Aí, doutor Sérgio, eu queria que você falasse pra gente sobre isso, né? Que muitas das vezes a gente vê que isso desestrutura completamente o orçamento familiar. Exatamente. E quando o devedor ele vem a falecer, essa dívida ela não é transmitida na sucessão, né? No caso, o débito da pessoa que veio a falecer, ele vai entrar, o credor ele vai habilitar esse crédito, né, no processo de inventário, né, que é o processo sucessório. E aí, os bens que foram deixados por essa pessoa que veio a falecer é que vão responder por essa dívida, na medida dos bens deixados. Ou seja, se a dívida, por sua vez, ela tenha superado ali o conjunto de bens, né, que o espólio que a pessoa que faleceu deixou, essa dívida ela não é transmitida para os herdeiros. Só no caso, assim, dependendo da natureza da dívida, você precisa transmitir um imóvel para outra pessoa, você precisa transferir ali a titularidade do serviço público para outra pessoa. Infelizmente, você somente consegue transferir essa titularidade se você pagar esses débitos do proprietário anterior. Como é que é, Argola? A Argola fez uma pergunta aqui. Financiamento de carro também é passado? Então, financiamento de carro também é um contrato de consumo. Então, da mesma forma, assim, a pessoa que veio a falecer, as prestações, elas vincendas, né, elas vão ser cobradas imediatamente ali do espólio. Para isso, o credor ele tem que inscrever a sua dívida, ele tem que se habilitar no inventário, né, ali familiar. Então, para que o bem fique com os herdeiros, somente depois que paga a dívida pelo conjunto de bens ali que a pessoa que veio a falecer deixou. Agora, a realidade de muitos senhores e senhoras que estão acompanhando o programa é começar a fazer um empréstimo consignado, né? Porque a gente sabe também que tem muitos filhos que acabam passando a perna nos pais, pedindo dinheiro para o pai, para a mãe, e o senhor idoso já não consegue mais ter nem condições de dizer não. Como é que fica nessas horas?
E no caso do empréstimo consignado, por exemplo, há muita fraude, né, nessa modalidade de empréstimo, infelizmente, porque ela é uma modalidade muito facilitada, com juros atrativos, em razão justamente do desconto ser efetuado diretamente no contra-cheque, né, do consumidor. Então, assim, o risco de inadimplência, ele é mínimo, já que o credor ele consegue já pegar ali antes mesmo do dinheiro, antes mesmo do consumidor receber. E aí o problema é o comprometimento da renda mensal ali com o empréstimo consignado e também com outras modalidades de empréstimos ou financiamentos. E aí você acaba comprometendo uma parcela significativa da sua renda e aí, como foi bem colocado aqui, a gente não consegue pagar nem aqueles serviços que são considerados essenciais, né, para uma vida digna ali, que são serviços públicos que têm que ser contínuos e ininterruptos. Doutor Sérgio, tem alguma dívida que não prescreve? Não, na verdade, todas as dívidas prescrevem. Né? Nós temos o rol, que ele é taxativo do artigo 206 do Código Civil, que prevê uma série de prazos prescricionais para cada modalidade, né, de crédito, cada modalidade de débito, de contrato. No caso dos contratos de consumo, a gente aplica o parágrafo 5º, né, que coloca o prazo de 5 anos. E aí esse prazo de 5 anos, ele vai englobar mesmo só a questão da inscrição do nome do consumidor nos órgãos de restrição ao crédito e a possibilidade de cobrança judicial. Mas ele vai continuar sendo cobrado por telefone, por carta, por qualquer outra modalidade extrajudicial, porque esse débito ele é contratualmente ainda devido indefinidamente. Agora, só para a gente finalizar o assunto, o quanto é importante, né, Aline, a gente falar, conversar na nossa família sobre educação financeira, que é um assunto pouco debatido. E a gente vê a importância, o quanto lá na frente isso pode refletir de forma positiva ou negativa. Exato, uma excelente oportunidade dentro de casa, nas escolas, a gente poder trabalhar com as crianças já uma educação financeira, uma consciência financeira, de saber o quanto gastar, como gastar, o que é prioridade e principalmente como guardar, né? Uma vez que a gente saber o que é prioridade, o que não é prioridade, qual o tamanho da perna que a gente pode dar, né? Tudo isso é possível ser ensinado, ser trabalhado desde da primeira infância. Mas nada disso adianta se a gente também não tiver serviços públicos ou questões públicas que auxiliem pessoas em situações de vulnerabilidade, né? Onde não há eventualmente emprego, onde não há oportunidade para que ela consiga ter uma renda e ter uma vida digna. Tá certo. Obrigada pela participação de vocês. Ó, Thalita, um beijo especial pra você, tá bom? Obrigada, doutor Sérgio. Aline, um beijo pra Beth também, que participou aqui com a gente. Tá bom, Beth? Um beijo no seu coração. Obrigada.